Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Thomas e nesse vídeo nós vamos falar sobre meditação. Meditação é um tema que desperta cada vez mais interesse, mais atenção aí das pessoas. Tem gente querendo aprender a meditar para lidar com o estresse, para lidar com a ansiedade. Tem gente que quer aprender a meditar para se tornar melhor no seu trabalho, na sua atividade física. Isso tudo é válido, tudo isso é bacana, mas nesse vídeo nós vamos mostrar que a meditação vai também muito além de tudo isso. Então, antes de começar, uma breve apresentação pessoal. Eu falei, meu nome é Thomas, eu atuo como terapeuta aí já faz uns 15 anos, também como instrutor de meditação, junto a indivíduos, grupos e mais recentemente também trabalhando com empresas, né, na área de saúde mental corporativa, levando mindfulness, ferramentas de autorregulação para as empresas. Minha formação é na área de administração de empresas, minha primeira formação. Eu tenho experiência aí com o mercado corporativo e nesses últimos 15 anos aí uma mudança e atuando como terapeuta, instrutor de meditação. Quais são os nossos objetivos com esse vídeo? Quero apresentar de uma forma acessível, mais acessível possível, mais direto ao ponto possível, aquilo que eu aprendi sobre meditação, né, nesses últimos anos. Eu já vim estudando a meditação antes mesmo de começar a trabalhar como terapeuta. Vim hesitando um pouco, né, para gravar esse vídeo, mas acho que já o momento chegou, o momento é apropriado. Eu não tenho barba comprida e também não morei na Índia, mas como eu falei, eu já venho estudando esse tema há muitos anos, é uma coisa que eu vivo, né, todos os dias, estudo todos os dias e sinto que o momento é chegado para compartilhar. Eu quero apresentar uma visão completa sobre meditação, então, aquilo de mais importante que eu encontrei sobre esse tema nos últimos anos. Qual que é meu compromisso aqui com você? Se você assistir esse vídeo até o final, você vai sair com uma visão muito mais completa sobre meditação. Você vai se qualificar para navegar nesse oceano de informações que você encontra na internet sobre o tema. Informações que às vezes são aparentemente contraditórias e que deixam a gente um pouco confuso se a gente não tem uma base, né? Fundamento bem estruturado. E o mais importante, talvez, que você esteja qualificado a seguir no seu caminho de prática com autonomia. Sempre que eu ensino meditação, eu procuro transmitir essa visão para as pessoas que não dependam de prática guiada, por exemplo, entendam aquilo que estão fazendo, para que possam seguir no seu caminho de prática com autonomia. O que a gente vai levar em conta, o que a gente vai ter como base, como parâmetros, né, nessa apresentação? Visão contemporânea sobre meditação, né, com as contribuições aí da ciência materialista, especialmente do campo da neurociência, né, o que as pesquisas sobre o tema estão falando, mas também a visão das tradições antigas de sabedoria, né, especialmente o Advaita Vedanta e as chamadas vertentes não dualistas do budismo, né, eu destaco aí o Dzogchen e Mahamudra. Por que eu estou escolhendo essas vertentes como fonte? É aquilo que eu encontrei de mais profundo nesses anos de investigação e estudando todas as vertentes, né, que eu pude conhecer das tradições antigas de sabedoria. Essas são as vertentes mais convergentes, mais profundas, mais convergentes que eu encontrei. Então é aquilo que eu uso, né, para ensinar, eu uso no meu caminho de prática também. Acredito que é o que há de melhor realmente, né, como fonte aí sobre o tema. Isso vai nos ajudar também a transcender as limitações dos modelos atuais, os modelos com base na ciência materialista, você já vai entender por quê. Você vai conhecer quais são as principais formas de prática também e, como eu falei, ter esse mapa para navegar nesse mar de informações sobre a meditação que você encontra na internet. Vamos lá, vamos fazer dois movimentos aqui. Primeiro a gente vai, como se fosse despir a meditação dos elementos culturais das tradições em que a meditação se desenvolveu, chegando na essência da meditação como prática. Então,
vamos olhar para a meditação nesse contexto como uma prática, como uma atividade desempenhada pela mente, né? Esse é o olhar que a gente tem dentro dos estudos, dentro das pesquisas, né? Da ciência materialista. Depois a gente vai explorar, tendo feito essa apresentação, aquilo que há de mais importante, né? A partir dessas vertentes, vamos trazer a contribuição das tradições antigas de sabedoria, que vão atuar justamente nas limitações desse modelo. E aí você vai ver no final também como que a ciência mais contemporânea, ela também está cada vez mais convergindo para a visão das tradições antigas de sabedoria. Então, quando eu falo ciência mais contemporânea nesse caso, são as vertentes científicas que reconhecem o papel da consciência, e mais do que reconhecer, que tem a consciência como elemento central do seu modelo. Então, por exemplo, a física quântica e algumas outras vertentes aí da ciência, tá bom? Vamos olhar também, dentro da contribuição das tradições antigas de sabedoria, para a meditação como uma ferramenta de autoinvestigação, para que você entenda quem você realmente é, e como uma ferramenta de investigação sobre a natureza da realidade. Então, quando a gente começa a falar sobre as contribuições, né, dessas tradições antigas, a gente vai se aprofundar, né, nas questões de meditação, talvez até que desafie a visão de mundo que você tem, porque é um pouco diferente, ou melhor, é radicalmente diferente daquilo que a gente é ensinado na escola, daquilo que a gente vê na mídia, daquilo que a gente aceita enquanto cultura, mesmo que a gente não saiba exatamente que a gente está aceitando isso tudo, são as premissas que a gente tem enquanto cultura. Bom, começando por esse olhar então, dentro da ciência materialista, né? Como é que começa isso? Isso começa lá pela década de 60, década de 70, quando você tem o movimento dos hippies, você tem o movimento chamado de contracultura, algumas figuras importantes aí, como os Beatles e outros artistas, começam a olhar para o Oriente, né, para a meditação, etc. Começa a despertar o interesse no público como um todo sobre esse assunto. E aí lá por volta da década de 70, mais ou menos, esses estudos começam a chegar mais intensamente às universidades americanas. Vão começar a estudar de forma científica o que é essa coisa de meditação, quais são os benefícios. Inclusive nós vamos falar também logo logo aí sobre os benefícios da prática de meditação, o que ela pode trazer. Então isso começa a ser estudado lá nesse momento. A gente tem a figura do Jon Kabat-Zinn, que ele é um dos pioneiros, né? Ele começa a fazer esses estudos, como eu falei, despindo a meditação dos elementos culturais, etc., das tradições, encarando a meditação como prática. Ele é o responsável pelo termo mindfulness, né, que até hoje se utiliza muito, e é muito interessante que a gente possa usar isso no contexto de empresas, por exemplo, de hospitais, porque a gente tira qualquer tipo de elemento místico ou religioso da prática de meditação e permanece aí com a meditação enquanto prática e colhendo os benefícios, né, que ela tem. Então esse é o movimento, ele desenvolveu esse protocolo que é chamado de MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, né, redução de estresse com base em mindfulness, que é muito conhecido e muito usado ainda até hoje. Ele não cria nada de realmente novo, né, mas ele é importante por permitir isolar essa meditação como prática e abrir as portas, né, para que a meditação chegue aí nas escolas, nas empresas, nos hospitais, etc., sendo entendida aí principalmente como um treinamento de atenção, sem elementos místicos, religiosos. É um tipo de prática que já é suficiente, né, para a gente chegar a alguns benefícios bem significativos, não impõe nenhum tipo de desafio à visão de mundo que as pessoas normalmente têm. Mas a gente vai ver quais são as limitações também desse modelo, né, especialmente para quem quer ir mais fundo. Já entrando na parte sobre os principais benefícios da meditação, né, o que as pesquisas estão demonstrando. Antes a gente falar sobre os benefícios, né, o que se tem como parâmetro. Essas pesquisas variam muito de metodologia, mas você pode considerar algo aí como 10 a 15 minutos diários de prática, né? Às vezes 20 minutos diários de prática,
Alguns dos benefícios que eu vou falar eles já são imediatos e outros passam a ser observados a partir aí de 12 semanas, né? 3 meses de prática. Começando aqui com o aumento da massa cinzenta em áreas ligadas à atenção e regulação emocional. Então, é verificado um aumento do seu cérebro em determinadas regiões aí ligadas à atenção e regulação emocional, particularmente no córtex pré-frontal, né, que é ligado à tomada de decisões, foco, controle de impulsos, entre outras funções executivas também. E uma outra área chamada hipocampo, muito importante na questão de aprendizado e de memória. Ao mesmo tempo que você tem o crescimento, né, dessas áreas, você tem redução, né, da atividade, do volume da amígdala cerebral e também redução da atividade no eixo de estresse, que é responsável aí pela ativação do sistema de fuga ou luta. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso, mas é aquela resposta, né, de fuga ou luta quando você se sente ameaçado. O seu cérebro está pré-programado para identificar de forma automática eventuais ameaças aí no seu ambiente. Curiosamente, o cérebro também monitora o estado interno do seu corpo, então determinados padrões internos também são interpretados como ameaça. Por exemplo, contração muscular, se você tem, né, isso acumulado, vamos falar assim, o seu cérebro passa a interpretar isso como sinais de ameaça e dispara esse mecanismo de fuga ou luta, que tem uma série de consequências aí, de ativações fisiológicas, preparando o seu corpo efetivamente para fugir, para correr ou para lutar contra um agressor. Redução dos níveis de adrenalina e de cortisol, que são os principais hormônios do estresse. Então, ao praticar meditação, você vai ter uma redução dos níveis desses hormônios de estresse. Também maior coerência entre redes neurais, especialmente entre o córtex pré-frontal e o córtex cingulado anterior. O córtex pré-frontal são essas funções aí que eu falei agora há pouco. E o cingulado anterior, ele conecta o sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional, com o córtex pré-frontal, que ele é essa parte cognitiva, né? Ajudando aí na parte de estabilidade emocional, também para a força de vontade e resiliência. Então você pode concluir que através de prática de meditação você vai ter um ganho de resiliência e um ganho também de força de vontade. Quando eu falo sobre a maior coerência entre áreas do cérebro, você pode imaginar o seu cérebro funcionando mais como uma orquestra, com mais harmonia. Então, diferentes áreas do cérebro sendo acionadas conjuntamente e funcionando de uma forma mais harmônica. A gente tem, como uma orquestra, né? A gente tem melhora em sintomas de ansiedade, depressão, TDAH e até mesmo melhora de sintomas de dor crônica. Melhora em sintomas ligados ao estresse também. Então a gente tem, por exemplo, problemas digestivos, problemas imunológicos, condições de inflamação, tudo isso ligado ao estresse. Como eu falei, nosso cérebro está pré-programado para identificar potenciais ameaças e quando ele faz isso, ele aciona um mecanismo de fuga ou luta. Quando você entra nessa resposta de fuga ou luta, seu cérebro prioriza determinadas funções do seu corpo para fugir ou para lutar, e tudo aquilo que não é necessário para você fugir ou para você combater uma ameaça iminente fica em segundo plano. Então, por exemplo, sistema imunológico. Não é importante você combater vírus e bactérias se você tem uma ameaça mais imediata. Seu corpo também não se regenera, não se repara tão bem quando ele está nessa ativação, ele não cura suas inflamações, etc. Então, quando você diminui seu estado de ativação de fuga ou luta, do seu funcionamento em modo de estresse, você naturalmente começa a melhorar essas funções. Então, às vezes eu falo que os benefícios da meditação, eles podem ser compreendidos no contexto da melhora dos malefícios ligados ao estresse. Então, basicamente, essa é a ideia, onde você está tendo problemas relacionados ao estresse, essa ativação simpática, né, esse ramo do sistema nervoso autônomo, que é a ativação, como se o seu sistema estivesse sempre ativado com o acelerador do carro, a meditação vai trabalhar com outro ramo parasimpático, como o freio do carro, que é o modo de repouso e relaxamento, repouso e digestão, repouso e reparação. Então, o seu corpo vai passar a ficar mais equilibrado, tá bom?
Bom, em resumo, o que a gente tem sobre os benefícios, a prática de meditação reeduca o nosso corpo a sair do modo de sobrevivência, que é essa ativação de estresse, onde você tem aí predomínio simpático, predomínio também de ondas cerebrais do tipo alto-beta, um padrão muito rápido, e ondas cerebrais e funcionamento cerebral incoerente, para um modo de funcionamento predominantemente parasimpático, então mais relaxado, com ondas alfa e ondas teta também, e também ondas cerebrais e o funcionamento do cérebro de forma geral com mais coerência, com mais harmonia e não como uma cacofonia, não como um ruído, uma coisa caótica, né? E também retornando ao modo de presença, estar mais presente, muito importante aí na prática de meditação. Isso tudo objetivamente falando, né, aquilo que pode ser mensurado, também do ponto de vista subjetivo, que talvez seja até mais importante, você tem uma mente mais focada, mais concentração, mais criatividade, mais resiliência e principalmente paz interna, relaxamento e felicidade livre de causas, se sentir bem, se sentir melhor. Isso também é comprovado em pesquisa, você tem aumento de liberação de serotonina, endorfina, etc., essas químicas aí de bem-estar cerebral. Esses são os benefícios, né, de forma super rápida, tem muita coisa aí, mas os principais benefícios. Agora a gente vai falar sobre as duas formas mais comuns de prática. Por que eu falei no começo que é um oceano de informações sobre meditação quando você começa a ir na internet? Porque você vai ver, às vezes o cara está falando sobre prestar atenção à respiração, às vezes está falando sobre uma imagem mental, ou focar num objeto, etc. E aí às vezes não, é desfocar, então você não entende direito quando está começando o que está acontecendo. Eu quero mostrar agora, né, estruturar um pouco para que você possa compreender o que acontece aí. Começando aí com a prática de atenção focada ou de concentração. A ideia aqui é que você passe a direcionar a sua atenção a um único aspecto da sua experiência. E aqui você já começa a entender, isso pode ser basicamente o que você quiser. Pode ser a respiração, pode ser uma imagem física, pode ser uma imagem mental, pode ser uma vocalização, então você entende os mantras, por exemplo, eles, né, estão nesse contexto, e até mesmo uma meditação dinâmica, em que você concentra a sua atenção numa atividade, alguma coisa que você faz. A ideia é que você possa desenvolver a sua capacidade de concentração, de direcionamento da sua atenção, que a sua mente possa se tornar mais estável. Esses diferentes aspectos que eu falei, respiração, imagem mental, eles são chamados objetos de atenção ou âncoras da prática. Eles servem justamente como algo em que você possa repousar a sua atenção, direcionar a sua atenção. Como metáfora, eu gosto de usar a metáfora de você estar num quarto escuro, luz apagada, e você tem uma lanterna na mão. Você não consegue iluminar todos os cantos do quarto ao mesmo tempo, você vai direcionar o foco da sua lanterna a um único aspecto da sua experiência. Então essa é a ideia da prática de atenção focada. Você escolhe um desses objetos e você repousa a sua atenção nesse aspecto. A sua mente começa a distrair devagar. É normal que isso aconteça, você vai se tornar consciente de que houve essa distração, essa dispersão, e você vai reorientar a sua atenção para esse objeto de atenção, para essa âncora de atenção da prática. Você vai fazer isso quantas vezes for necessário. Então essa é a prática de atenção focada. Qualquer limitação dessa prática, ela requer esforço, como você vai perceber, provavelmente a mente não está muito, ainda mais hoje em dia, né, educada a focar em uma coisa e permanecer com aquilo, especialmente quando não é algo que naturalmente interessante. Hoje em dia a gente está muito acostumado com a satisfação rápida, a dopamina rápida, aquilo que traz um prazer, uma gratificação imediata. E aqui a gente não tem isso, a gente tem simplesmente permanecer com a atenção focada em alguma coisa. Então demanda esforço. Quando as pessoas falam que não conseguem meditar, geralmente elas estão se referindo a esse tipo de prática.
Os principais benefícios desse tipo de prática, então, melhora da concentração, na estabilidade da mente, também autorregulação emocional. Essa prática, eu diria ainda que é uma prática preparatória, você já vai entender por quê. Agora a gente vai falar de um segundo tipo de prática, chamada de atenção plena ou de monitoramento aberto. Então, se na atenção focada, o objetivo é direcionar a atenção a um único aspecto da experiência, permanecer com aquele aspecto, na atenção plena a gente faz um movimento oposto, como se você abrisse completamente o foco e agora você observa igualmente o que quer que se apresenta, a sua experiência, o campo de atenção. Então agora não mais direcionado, aberto. Então da mesma forma você está ouvindo os sons, vendo aquilo que acontece à sua frente, se você estiver de olhos abertos, um pensamento emerge, uma emoção, uma sensação corporal, e tudo isso é, entre aspas, aí, observado, conhecido, sem que você direcione. A principal ideia aqui é que não há nenhum tipo de apego, então você não quer produzir um tipo específico de experiência, também não há resistência, então nada é proibido, nada é negativo do ponto de vista da prática. Por isso a ideia também é essa, justamente de observar, uma observação livre de apego, livre de julgamento. Você não vai julgar a sua experiência como boa, ruim, isso ou aquilo, certo ou errado. Você apenas permanece com o que quer que se apresente, conhece aquilo. A gente tem algumas metáforas também para falar sobre isso, né? Na ideia do quarto, quer dizer, um quarto escuro com uma lanterna, agora você pode imaginar que acendeu uma luz nesse quarto. Essa luz é sua atenção, iluminando todo o quarto, então não está direcionando mais, está aberto, o foco. E você pode pensar também como o céu, né? O céu por onde as nuvens passam. Nuvens brancas, nuvens escuras, nuvens de tempestade, diferentes tipos de pensamento, pensamentos positivos, pensamentos negativos. No entanto, o céu está sempre lá, as nuvens estão passando, e as nuvens não afetam o espaço do céu. Da mesma forma, essa atenção fundamental, que é a base, né, de toda e qualquer prática meditativa, ela permanece lá, seja com um pensamento ruim, um pensamento bom, tudo passa, entre aspas, por esse campo de atenção e a atenção permanece, ela continua enquanto tudo vem e vai. E a pergunta que se faz é o que é que observa essas idas e vindas, afinal, né? Então essa é a ideia de meditação, de atenção plena, esse foco aberto, sem apego, sem resistência, sem julgamento. O objetivo é que você possa ampliar a sua capacidade de testemunhar. Testemunhar o quê? Sua própria mente, suas próprias experiências internas, com menos envolvimento emocional, com maior distanciamento. Às vezes eu falo que é como se você fosse dar um passo atrás e agora você observa a sua própria mente. Isso é muito importante, né? Porque normalmente a gente está vendo aquilo que a gente chama de realidade e acha que as coisas são assim, mas na verdade isso é o que a gente vê através das lentes que colorem a nossa experiência. Então, como você dá um passo atrás, agora você começa pouco a pouco perceber os filtros que você vinha usando, né, para descrever aquilo que você chama de realidade. Então, as metáforas são essas, o céu e as nuvens e a lâmpada acesa aí no meio do quarto, sem direcionamento. Benefícios desse tipo de prática de atenção plena: maior consciência do momento presente, redução da reatividade, né, muitas vezes é muito reativo, e da tendência a julgar de forma automática. Essas duas práticas, obviamente, são complementares, né? Uma treinando aí a estabilidade da sua mente, a capacidade de direcionamento da sua atenção, uma mente mais aguda, né? Mais penetrante, e a outra ampliando aí essa lucidez, essa capacidade de presença, né? E juntas elas vão nos ajudar a reconhecer alguma coisa essencial no caminho de prática de meditação, que é que a sua mente pode ser observada. E aí nessa questão a gente começa a aprofundar um pouco o nosso olhar sobre meditação, né? Afinal, se a mente pode ser observada, o que é que observa? E qual que é a natureza desse elemento, desse aspecto que observa, né? Porque a gente está falando, a gente está observando o funcionamento da nossa própria mente. Então, o que é que observa a própria mente? O aspecto que observa a própria mente está dentro da mente? Essa é uma questão, ou é algo que transcende a ela? Então, para isso a gente vai falar logo a logo.
aqui sobre a visão das tradições antigas de sabedoria. Na visão materialista tradicional, esse aspecto a gente chama de consciência, esse aspecto que observa, que conhece, a parte da mente que observa a mente, ela é entendida como um chamado epifenômeno da matéria, uma consequência da matéria. Então você tem consciência porque você tem um cérebro que está em operação. E nessa visão materialista tradicional também, essa consciência é uma capacidade emergente da matéria, surge através da evolução, né? Nessa evolução você tem aí, né, no cosmos, matéria inerte, matéria sem vida, que em algum momento manifesta a vida, ninguém nunca explicou muito bem como, né? Não se sabe muito bem como a vida surge, como é possível criar a vida, mas tudo bem, ela surge em algum momento na evolução. Essa vida em algum momento manifesta aquilo que se chama de mente, né? E essa mente em algum momento se torna uma mente mais avançada, uma mente autorreflexiva, né? Que tem a capacidade de observar, de conhecer a si mesma, né? Então essa é a progressão dentro da visão materialista. Tem alguns problemas aí dentro dessa visão. Nenhum cientista até hoje conseguiu localizar a consciência em uma parte do cérebro, falar exatamente aqui está a consciência. Se ela é um resultado do funcionamento do cérebro, deveria ser possível, né, localizá-la em alguma região. Isso não acontece. E mais do que isso, também não tem nenhum consenso, né, na ciência contemporânea, materialista, sobre o que é consciência. Então essa é uma grande questão, eles não sabem explicar o que é consciência. Daí você tem um campo, né, bem recente chamado de estudos da consciência, que a gente percebe que ainda há uma grande confusão dentro desse campo entre mente e consciência. Eles misturam muito os conceitos, né? O que se verifica, o que a gente sabe com certeza, é que existe uma correlação entre aquilo que a gente chama de mente, de aspectos internos da nossa mente, por exemplo, a experiência de ver uma cor, a experiência de ter uma emoção, né, de ver uma imagem. Isso tem uma correlação correspondente externo na atividade do cérebro que pode ser mensurado. O que a gente não sabe é explicar como que esses aspectos materiais, né, atividade neural, por exemplo, cerebral, atividade elétrica do seu cérebro, como que isso pode produzir uma experiência interna. Não se sabe explicar, isso tem um termo que se refere a isso chamado The Hard Problem of Consciousness. Né, foi um filósofo chamado David Chalmers que criou esse termo em 1995 e até hoje ninguém pode explicar como que uma atividade material, de sistemas materiais, no caso o cérebro, pode gerar uma experiência subjetiva interna. Não se sabe nem explicar a rigor o que é a experiência subjetiva interna, de onde vem isso, como que o cérebro, que é um sistema material, pode produzir uma experiência subjetiva. Então esse modelo aí tem uma série de limitações, né, desse modelo materialista. E a gente fala sobre todas as experiências subjetivas que a gente tem, de sensações, sentimentos, reconhecimento de imagens, etc., chamados de qualia, hoje em dia essas experiências subjetivas. Então a ciência contemporânea não consegue explicar, né, como esses aspectos materiais, a atividade cerebral, pode produzir essas experiências subjetivas na mente do indivíduo. Esse é o Hard Problem of Consciousness, proposto pelo David Chalmers em 95, e até hoje ninguém conseguiu explicar isso. Em resumo, a ciência sabe cada vez mais sobre o cérebro, mas ela não sabe explicar o que é consciência e também não sabe explicar como que os aspectos materiais produzem experiências subjetivas. E as tradições antigas de sabedoria? Essa é a questão agora. Qual que é a visão delas? Na visão das tradições antigas de sabedoria, essa lógica é invertida. Então não é a matéria que dá origem à consciência dentro dessa progressão, não é um epifenômeno, não é uma consequência da matéria, e a consciência não é um aspecto emergente da matéria e da evolução. A consciência é o aspecto mais fundamental da realidade, ela é a origem de toda a realidade. Ou seja, é a consciência que dá origem a essa capacidade de testemunhar. E ela vem primeiro, ela está além da mente. Por isso que ela permite que a mente seja observada.
Então, quando a gente fala que a própria mente, a atividade interna está sendo observada por um aspecto que transcende essa atividade neural, essa atividade cerebral, a consciência como um aspecto mais fundamental, como a base desse modelo. Então, dentro dessa visão, a consciência ela está sempre presente. Ela é a origem de toda e qualquer experiência. Você pode recorrer à sua própria experiência para falar sobre isso. Você já teve alguma experiência sem consciência? Seria possível ter alguma experiência na ausência de consciência? Obviamente não. Então, toda qualquer experiência pressupõe que haja consciência. É a partir da consciência que as experiências são reconhecidas. Às vezes as pessoas falam, mas e quando eu durmo profundamente, sono profundo, eu desmaio num estado de coma, etc. Isso daí não é ausência de consciência? O que essas tradições falam é que não, isso não é ausência de consciência, isso é consciência de ausência. Preste bem atenção, esse é um ponto sutil. Não é que você tem ausência de consciência, a consciência permanece, mas nesse momento existe ausência de atividade mental. No entanto, essa consciência que percebe as atividades normais do seu dia a dia, atividades cerebrais, percepção, etc., pensamento, reconhece também a ausência dessas experiências. Então, não ausência de consciência, mas consciência de ausência. Esse é um ponto bem sutil e bem importante. Por exemplo, você sabe que você dormiu profundamente. Quando você dorme, dormi que nem uma pedra. Então, afinal, o que é que reconhece isso? Existe uma parte da sua mente, se você quiser chamar assim, um aspecto da sua experiência de quem você é, que conhece esse estado de ausência de atividade cerebral. Ausência de atividade sensorial, perceptiva. Existe algum tipo de atividade cerebral, até mesmo em sono profundo, mas não há experiência. E o que as tradições antigas falam é que a sua consciência continua lá, da mesma forma como ela sempre esteve, da mesma forma como ela está aqui. Então, o que a gente tem é que lugares mudam, experiências mudam, seu próprio corpo muda, seus pensamentos, sentimentos, tudo muda. Mas o que é que percebe essas mudanças, não é mesmo? Aquilo que percebe essas mudanças é sempre aqui, sempre agora. Então veja na sua própria experiência sempre é aqui, na sua própria experiência sempre é agora. É que a gente não para pensar sobre isso. Então qual que é a essência desse agora sempre presente? É a consciência. Se você leu O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, muita gente leu O Poder do Agora, talvez não tenha percebido que o que ele fala do agora, com A maiúsculo, agora sempre presente, nada mais é do que essa consciência fundamental, sempre aqui, sempre agora. Então, é aquilo que permite que toda atividade seja conhecida. Se a gente percebe que tudo está sempre em constante movimento, existe algo que percebe esse constante movimento, existe algo que percebe as idas e vindas, esse algo nem vem nem vai, é sempre aqui, é sempre agora. E na visão das tradições antigas de sabedoria, é quem você realmente é, a essência de quem você é, a essência de que tudo é consciência. Por isso, consciência está na base desse modelo, é o aspecto mais fundamental. E por que isso é importante do ponto de vista da prática de meditação? Se essa consciência ela está sempre presente, então meditação não é alguma coisa que você faz, não é uma atividade. Então ela não demanda esforço, não é alguma coisa que você tem que alcançar, mas é muito mais um reconhecimento de algo que é sempre presente, que é alguma coisa que está sempre aqui. Então a meditação, em essência, é muito mais sobre perceber isso, aprender a reconhecer isso e aprender pouco a pouco, entre aspas, a repousar nessa condição fundamental, enquanto tudo vem e vai. Às vezes, cessar toda a atividade mental pode facilitar você reconhecer esse aspecto sempre presente. Por exemplo, quando você fecha os seus olhos, você não deixa de existir, de estar presente. Então agora imagine que além de fechar os olhos, você deixa de ouvir, você deixa de sentir as sensações do seu corpo,
você deixa de ter pensamentos, todo tipo de atividade. Você deixa de existir? Não, você não deixa de existir. Então essa própria ideia de que essa consciência está sempre lá. E alguns caminhos, por exemplo, nas práticas yogis, incentivam isso, o cessar de todo tipo de atividade mental, para que você reconheça aquilo que permanece quando tudo mais cessa. Por isso que no caminho de yoga se fala que yoga é chitta vritti nirodha, que é a cessação de todo tipo de vórtice, de todo tipo de atividade mental, simplesmente para reconhecer aquilo que sempre é. No entanto, esse aspecto que é reconhecido na cessação de atividade mental, ele também é a essência de toda e qualquer experiência durante as atividades mentais. Afinal, é essa consciência que permite que os seus pensamentos sejam conhecidos, que as percepções sensoriais aconteçam. Então, a consciência permanece com ou sem atividade. É como a tela de um filme, que ela está sempre lá, mesmo tendo o filme sendo projetado nela ou não. Então, essa é a ideia de você ter atividade mental ou não ter atividade mental. A consciência está sempre lá, sempre presente, assim como a tela de um filme está lá com ou sem nenhum filme sendo projetado sobre ela. Essa ideia de que essa consciência está sempre presente, ela sempre é, simplesmente, sempre conhece, sempre é, independente de atividade mental. Então, nessa prática, com essa visão, você entende que as práticas mais profundas de meditação não envolvem esforço, porque todo esforço seria sempre em sentido oposto àquilo que já é. É como se alguém fale assim, dá um passo em direção a você mesmo. Não tem como você fazer isso, então não tem como você alcançar a consciência, você já é isso em essência, você apenas diminui essa atividade na superfície da sua mente e vê aquilo que permanece, aquilo que não pode nem mesmo ser perdido. Também a partir disso você passa a reconhecer que nesse centro de toda e qualquer experiência existe um senso de paz, de tranquilidade, de bem-aventurança, né? As tradições têm diferentes termos para falar sobre isso. Na tradição védica se fala sobre Ananda, uma paz primordial, paz crística também, né? Se fala sobre isso. Na tradição cristã, essa ideia de que no centro de quem nós somos existe um senso natural de felicidade, de tranquilidade, de paz, de presença. Essa ideia. E sobre aquele hard problem of consciousness, fica muito mais fácil de conciliar essa visão, porque não é a matéria que cria a experiência subjetiva. A experiência subjetiva e a experiência objetiva, elas emergem conjuntamente. Então, por exemplo, você tem uma experiência interna, você está na sua mente tendo um pensamento, uma sensação, uma experiência subjetiva, isso pode ser mensurado externamente pela atividade do seu cérebro. Então não é que uma coisa causa a outra. Esses dois aspectos emergem conjuntamente como os dois lados de uma mesma moeda. O aspecto interno e o aspecto externo. Tudo isso surgindo onde? Nesse espaço, entre aspas, espaço de consciência, de atenção fundamental. Então eles coemergem nesse espaço, nessa condição fundamental de consciência, que é a essência de quem você realmente é. Então por isso que essa visão das tradições antigas ajuda a esclarecer esse hard problem of consciousness, que dentro da visão materialista não pode ser resolvido. Esses dois espaços, esses dois aspectos, eles emergem conjuntamente, né? Tanto os aspectos chamados internos, matéria, externos sobre matéria, ativação, né, desse cérebro, atividade cerebral, e o aspecto interno, subjetivo. Manifestações ou aparências que emergem conjuntamente na consciência, que é sinônimo de realidade. Quando a gente fala sobre consciência com o C maiúsculo, é sinônimo de realidade, com o R maiúsculo, é a essência de quem você realmente é e de que tudo é também. Se isso tudo parece um pouco complicado, procure pensar na metáfora do sonho. Quando você sonha à noite, você está lá na sua cama, dormindo, sonhando, você esquece quem você é, entre aspas, e você sonha, começa uma atividade, e você é um personagem dentro do seu próprio sonho. Você assume uma perspectiva dentro desse sonho, como uma pessoa.
a partir dessa perspectiva você vê um mundo externo, né? Você conhece um mundo que você chama de externo, pessoas, atividades, etc. Você tem uma experiência interna, um sonho, seus pensamentos, tudo. E quando você acorda, você percebe que tanto aquilo que era, entre aspas, externo a você no sonho, quanto aquilo que era interno a você, eram criações de uma mesma mente que estava no nível transcendente à atividade do sonho. Então, quando a gente fala sobre consciência fundamental como realidade, é essa mesma ideia. Aquilo que nós experimentamos como uma experiência interna subjetiva, aquilo que a gente vê externamente como uma experiência objetiva, são aspectos que coemergem dentro dessa consciência fundamental que transcende essa atividade que a gente percebe. E o curioso nisso tudo é que, da mesma forma que em essência o personagem do sonho, quem ele é de verdade, é a mente que sonha, o que as tradições falam é que quem nós realmente somos é essa consciência fundamental. Isso aqui é só um personagem dentro desse grande sonho cósmico universal que permite que a gente possa conhecer, né, essa realidade a partir de uma determinada perspectiva. Se você tem um outro equipamento, um outro corpo, vamos falar assim, uma outra mente, você conhece aquilo que você chama de realidade de uma outra forma. Então, por exemplo, um cachorro que está aqui do meu lado, ele está vendo esse mesmo quadro que eu estou de forma diferente, aquilo que ele chama de realidade é algo diferente. No entanto, a consciência dele é a mesma que a minha, que é universal, que é uma só. Essa é a visão das tradições antigas de sabedoria. Então, aquilo que a gente chama de jornada espiritual dentro dessa visão consiste em conhecer quem você realmente é. Então, é aí que a gente começa a entender a meditação como uma caminhada mais profunda, não só para você se tornar mais eficaz, para você experimentar os benefícios da meditação, mas que você possa conhecer quem você realmente é, além dessa persona, além desse personagem, além desta forma. Isso você pode reconhecer até mesmo na tradição cristã, quando Jesus fala eu e o Pai somos um, ele está falando que a essência de quem ele é a mesma essência do que tudo é. Então, a essência dessa mente, que está falando aqui dessa persona, desse personagem, é essa grande mente universal, infinita, transcendente, que é a natureza de todas as coisas, né? Isso pode ser realizado de uma forma direta, de uma forma experiencial, e é isso que se refere como despertar, como uma iluminação espiritual, você entender que em essência aquilo que você realmente é está além desta forma, né? Esta é a ideia. Estamos chegando perto do final aqui agora, só concluindo com essa ideia também de que esse despertar espiritual seria o final do medo. Você descobrir que você não é isso aqui em essência te liberta do medo, medo de morrer, medo da limitação. Muito importante. E o início do amor universal, você perceber que tudo são manifestações de um mesmo fundamento, de um mesmo aspecto, que em essência é aquilo que você é. Bom, só resumindo então, como esse é um tema aí que pode ser meio complexo, né, para quem nunca entrou em contato com essa perspectiva, aqui vai um resumo da diferença entre o olhar materialista e esse olhar não dual, né, das tradições antigas de sabedoria, que foi o que a gente viu agora. Então, na ciência tradicional, a consciência é um produto do cérebro, um epifenômeno da matéria. Então, do ponto de vista neurocientífico, a consciência seria como uma luz que se acende quando o cérebro está funcionando bem. Então, o cérebro está funcionando bem e ele produz consciência. Essa é a visão materialista, meio ingênua, né? Nas tradições contemplativas, por exemplo, no budismo, né, especialmente no Vedanta, no Dzogchen, Mahamudra, essas vertentes não dualistas, e no Vedanta, a consciência é o princípio fundamental e o cérebro é apenas uma de suas expressões. Ou seja, a consciência não surge da matéria, ela é o espaço onde mente e matéria aparecem, como eu falei, onde eles coemergem. A gente pode integrar essas duas visões. Na ciência observa os efeitos da meditação, então, por exemplo, mudanças cerebrais, mudanças hormonais e comportamentais produzidas pela meditação. E as tradições contemplativas chamam a atenção para o próprio observador, para aquele aspecto que observa, que conhece, a própria consciência que testemunha tudo. A neurociência pode mapear o que acontece no cérebro quando você medita, mas o que observa o cérebro funcionando não é o cérebro, é um outro aspecto, né? A ciência nos ajuda a entender como a prática transforma o sistema nervoso, a contemplação nos mostra
que é algo em nós que é livre de qualquer sistema, que está além mesmo até da morte. Essa é a ideia de você entrar em contato com a vida eterna, né? Transcender a morte. Nas tradições se fala sobre isso. Não é você enquanto você, persona, que transcende. É esse aspecto em você que nunca nem nasceu e nunca nem vai morrer. Essa é a consciência fundamental. Ou seja, a meditação não é só para reduzir estresse, é uma investigação direta e profunda sobre quem nós realmente somos. Não é possível tentar entender o que a consciência é, porque entender é uma atividade que acontece na mente, e a atividade na mente aparece dentro da própria consciência. Então não tem como você entender a consciência com algo que surge dentro dela, a consciência. A consciência transcende a atividade que acontece nela mesma. Essa é a ideia. Mas você pode conhecer a consciência como a essência de quem você realmente é, né, de forma direta. Aquilo que permanece quando a atividade da mente cessa e também como a essência de toda e qualquer atividade. Essa é a ideia, como na metáfora do sonho. A mente do sonhador permanece. Você sonhando lá deitado na cama permanece, mesmo se você está sonhando com alguma coisa ou se você está num estado de sono sem sonho. Essa é a ideia, gente. Muita coisa, um pouco complexo, mas a gente precisa começar a olhar para isso. A gente vai percebendo agora que a ciência mais contemporânea também está avançando nessa direção. Como eu falei, física quântica e outras vertentes já reconhecem aí a importância da consciência e assumem, né, utilizam a consciência como parte do modelo. É isso, gente. Conclusão, quando a mente se acalma, aquilo que sobra não é o vazio, é a presença, tá bom? Mesmo na inatividade da mente, algo permanece, isso é aquilo que a gente chama de presença. Essa presença ou consciência, né, que a ciência começa a admitir, é algo que as tradições de sabedoria reconheceram há muito tempo como o próprio fundamento do seu ser e de tudo que existe. Isso que eu tinha para falar sobre meditação hoje, espero que você tenha gostado, que tenha sido possível compreender. Se ficou alguma dúvida, deixa aí um comentário, né? Assine o canal, faça parte, acompanhe os outros conteúdos e em breve vou gravar aí um vídeo de prática para entender como a gente pode passar a reconhecer isso na nossa própria experiência. Se você tem interesse também em agendar uma sessão de meditação ou uma sessão de terapia, entre em contato comigo, tem o meu contato aí na descrição do vídeo. Agradeço se você chegou até aqui, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.